E aí pessoal, tudo bom? Vamos fazer a questão número 2 de Física, do terceiro dia da segunda fase da FUVEST 2015, beleza? Vamos lá! Galera, lendo aqui a questão, então ele me diz o seguinte, né? O aquecimento de um forno elétrico é baseado na conversão da energia elétrica em energia térmica em um resistor. A resistência R do resistor desse forno, submetido a uma diferente potencial V constante, varia com a temperatura T. Na figura da página de respostas é mostrado, que está aqui, né, pessoal? Eu coloquei aqui, tá, para vocês? Então, na figura da página de respostas é mostrado o gráfico da função RT igual a R0 mais alfa T menos T0, sendo que R0 é o valor da resistência da temperatura T0 e alfa é uma constante. Ao se ligar o forno com o resistor a 20 graus Celsius, a corrente é de 10 amperes. Ao atingir a temperatura Tm, a corrente é 5 amperes. Então ele pede para você determinar a corrente alfa. Então pessoal, eu coloquei aqui o gráfico, tá? Desenhei aqui o gráfico que ele deu na página de respostas, tudo bem? E ele também deu essa formulinha aqui, né? RT igual a R0 mais alfa T menos T0. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, olhando no gráfico, a gente sabe que a resistência inicial, né? E a temperatura inicial, né? A temperatura inicial é 20 graus Celsius, certo? E a resistência inicial é 12, certo? 12 ohms. E aí é o seguinte, a gente sabe que no ponto 220 graus Celsius a resistência vale 24, ok? Bom, desponto desses dados, pessoal, é só substituir na fórmula, tá, pessoal? 24, que é o RT, beleza? 12, né? Que é o R0. Alfa, que é o que ele quer saber, tudo bem? A temperatura, que é 220 no caso, né? 220 é 24, ok? É o T, né? E aí então vai ficar 220 menos T0, T0 é 20, que é a temperatura inicial do experimento, correto? E aí é o seguinte, fazendo as contas, é só a gente substituiu balhufas por bolhufas, tudo bem? E aí a gente tem o quê? Alfa igual a 0,06, beleza? Bom, pessoal, no item B, então, olha aqui, ele pede o quê? A diferença de potencial V, tá certo, pessoal? Diferença de potencial V, esse potencial V a gente sabe que é constante, ok? Então, pessoal, no item B aqui, tá? Esse é o item B, tá? Só para deixar claro, item B, ok? Ele quer o quê? A diferença de potencial, a gente sabe que a diferença de potencial é igual a quê? RI, né? Bom, ele falou lá no começo do texto, né, que ao se ligar o forno com resistência 20 graus Celsius, a corrente é 10 amperes, né? Então, a gente sabe que no 20 graus Celsius, né, a gente sabe que a resistência é 12, certo? E a corrente que ele falou que é 10 amperes, né, pessoal? Então, como é constante, é sempre igual, a gente pode substituir em qualquer ponto, tá certo? Então vai ficar assim, U igual a 12, que é 12 ohms, vezes o I, que é 10, né? Então vai ficar 120 volts, beleza? Bom, no item C ele pergunta o que, pessoal? A temperatura Tm do rolê, né? Então vamos ver aqui, pessoal, vamos lá. Então tá aqui o item B, tá... Então tá aqui o item C, tá, pessoal? Para resolver o item C ele pergunta o que, pessoal? Ele pergunta o Tm, né? Para saber o Tm, a gente precisa usar essa fórmula aqui, né? Tudo bem? E para usar essa fórmula, a gente precisa saber qual é a resistência, certo? Bom, ele falou que o I é 5 amperes, certo, pessoal? Como a gente sabe que a DDP é constante, né? Que ele falou, tá certo? A gente comentei no item B. Como ele é constante, a gente pode usar no item C também para essa situação, porque ele não varia, tá certo? A gente determinou que a DDP é 120, 120 igual a R vezes 5, que é a corrente, né? Então daí a gente tem que a resistência é 24 ohms, né? Pessoal, é só substituir balhufas por bolhufas, tá certo? 24, que é o R, tá certo? Igual a R0, que é 12, tá certo? Mais 0,06, que a gente determinou no item A, vezes o que? O Tm, que eu quero, menos 20, que é a temperatura inicial que ele deu também. Daí a gente tem que a temperatura, o Tm é 220 graus Celsius, beleza? Então olha só, pessoal, no item D ele pergunta a potência P dissipada no resistor na temperatura Tm, né? Então vamos lá, pessoal. Esse é o item D, a gente sabe que a potência, pessoal, é o U vezes I, né? É a diferença de potencial vezes a corrente, né? Bom, como ele quer saber na temperatura Tm, né, e no item C a gente sabe que a temperatura Tm, o I é 5 amperes, tá certo? E o U é constante, que é 120, basta substituir balhufas por bolhufas, pessoal. U é 120 vezes o 5, né? 5 vezes 120 costuma dar 600 watts, beleza? Essa é a resposta do item D. Tudo bem, pessoal? Então, é uma questão que envolve, né, elétrica. Eles colocaram uma fórmula aí e tal, deram uma fórmula para vocês, pediram para calcular a potência, essas coisinhas aí, tá? Questão básica, tudo bem? Falou!